representa a única e verdadeira direção espiritual. É uma força propulsora que não podemos ver, mas podemos realmente sentir. O programa Fé em Pauta recebe aqui, na igreja, no estúdio, o pastor Renato Zang, que vai contar para nós um testemunho de vida. Pastor, muito prazer em ter o senhor aqui na nossa igreja. É um prazer imenso. Amém. Boa noite a todos. Graças e paz. Quero dizer também que é uma alegria estar aqui participando da estreia do programa, né? Sim. Que eu creio que vai tocar muitas pessoas que serão os telespectadores aí, né? Primeiro programa, pastor, e é um prazer ter o senhor aqui no primeiro. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho da sua vida. Quantos anos tem? Trabalha em quê? Amém. Meu nome é Renato, eu sou farmacêutico, trabalho no hospital universitário e também sirvo a minha comunidade local como pastor, né? Então, hoje eu exerço as duas funções ao mesmo tempo. Ainda não estou no Ministério Integral, então atuo ainda nos hospitais. Então, eu exerço as duas funções, né? Pastor, recentemente o senhor passou por algo muito difícil em sua vida. Você teve uma história interrompida pela Covid. Muitas pessoas viram você tocando e cantando em frente a uma igreja. Por que o senhor estava lá, pastor? Bom, a história, né? Meus pais acabaram contraindo o Covid, né? No mês de abril desse ano. E nós iniciamos o tratamento. Investimos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, tudo que poderia ser feito foi feito. E aconteceu que, infelizmente, não saiu conforme a gente esperava. Dia 21 de abril, minha mãe acabou falecendo. E 7 dias depois, uma semana depois, o meu pai também faleceu de Covid. E esse vídeo, né, que mostra onde eu estava cantando foi justamente no intervalo, né? Minha mãe faleceu no dia 21 e eu estava no intervalo no meio dessa semana, antes da morte do meu pai. Eu estava lá para adorar a Deus, porque Ele é digno de louvor em todo o tempo, né? Amém. Muitas vezes nós condicionamos a nossa adoração a Deus aos resultados que nós esperamos obter inclusive das nossas orações. E eu estava ali no meio de uma situação que, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei sem forças para orar pelo meu pai. E eu entendi que o posicionamento de fé é diferente. A gente não pode deixar se abater pelos resultados, pelas circunstâncias. Então eu estava no meio dessa semana e o Espírito Santo falou comigo que o falecimento da minha mãe não poderia me impedir de orar pelo meu pai. E eu fui lá para a porta do hospital, peguei um violão, chamei a minha esposa e nós fomos de noite para lá, umas 10, 11 horas da noite. Eu comecei primeiro a louvar a Deus, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pelo privilégio de eu ter a mãe que eu tive, que foi bênção na minha vida, me ensinou os caminhos do Senhor. Assim como diz Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer ele não se desviará dele. Eu estava ali adorando a Deus pela minha mãe e também orando pela vida do meu pai, para que ele pudesse ser tocado naquele momento. Então esse era o cenário daquele momento onde eu estava ali adorando a Deus, né? Então, pastor, foi demonstrado através dessa linda homenagem que você fez, que mesmo no momento de dor é possível a gente ser grato, né, pastor? Mas depois dessa linda homenagem, a sua dor ficou bem maior. O que aconteceu? Então, eu estava ali adorando a Deus e passou 3 dias, a médica nos ligou, né? E cada ligação do hospital era como se o coração começasse a pulsar mais forte, porque poderia vir uma notícia que a família não esperava. E eu recebi uma ligação da médica que estava cuidando dele no CTI. E ela nos chamou para conversar, explicou o quadro clínico dele que estava se agravando devido às complicações da Covid. E ela deixou claro para nós que eles iam tentar fazer o possível, mas estava uma condição muito séria. E até isso foi à noite. No outro dia pela manhã eu recebi ligação que ela estava me chamando novamente e eu já imaginava o que era, né? Segunda ligação, bem próxima. E aí nós fomos para o hospital e ela me deu a notícia que meu pai também havia falecido. Então, foi no intervalo de uma semana, eu perdi meu pai e minha mãe, né? O Senhor os levou e foi um momento muito complicado, muito delicado, né? Meus pais eram pessoas adoráveis, servos do Senhor, pessoas incríveis.
E perder os dois de uma vez só não é fácil. Então, foi nesse momento aí que parece que as coisas ficaram muito mais difíceis, né? Assim como a palavra de Deus diz, ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Enquanto eu estava cuidando dos meus pais, minha esposa estava em casa orando por mim, intercedendo por mim, a nossa igreja também, e não só a nossa igreja, todos os irmãos em Cristo estavam intercedendo por nós. Então eu creio que o poder da oração me sustentou naquele momento, né, de dor. E hoje eu olho para trás, né, tanto no velório deles, parecia que eu estava mais forte que todo mundo ali. E eu olho para trás hoje, eu vejo, mas como será que eu consegui passar por esse momento, né, com uma força que eu não sabia explicar. E hoje eu vejo que é o Espírito Santo, né? A Bíblia chama o Espírito Santo de o nosso Consolador. Então, com certeza, todos que estão aqui, todos que vão nos assistir, já passaram por alguma circunstância ou ainda vão passar por uma circunstância onde parece que a conta matemática não fecha, né? Você faz as contas, você pensa e parece que não está fazendo sentido. Mas só um relacionamento com o Espírito Santo que é capaz de acalmar as vozes da nossa alma. Porque muitos questionamentos surgem nos nossos corações. Mas um relacionamento com o Espírito Santo, quando nós conhecemos quem Ele é, nós conhecemos a bondade dEle. E a bondade dEle ultrapassa qualquer circunstância. E faz a gente, mesmo no momento desse, não questionar a Deus, mas sim enxergar de uma outra perspectiva. E a perspectiva que eu resolvi enxergar é uma perspectiva de gratidão. Eu pude viver com os meus pais 32 anos, que é a idade que eu tenho, e ao invés de murmurar pelo tempo que eu não vou mais viver com eles, eu resolvi escolher ser grato por todos os anos que Deus me deu a oportunidade de viver com eles. Então, são questões de perspectivas. Nós sabemos, né, que existem, recentemente, um pastor também de Belo Horizonte acabou falecendo com uma filhinha de 8 meses. Então, quando nós começamos a olhar para o lado também, a gente começa a ver que existem pessoas que estão em situações de dores, às vezes até mais complexas que as nossas. Uma criança de 8 meses não pôde conviver com o pai dela. Eu vivi 32 anos com os meus pais, então eu preciso ser grato a Deus. Não tem como eu ter no meu coração ingratidão. Então, mas além disso tudo, o foco não deve a gente ficar se comparando com as outras pessoas para medir se a nossa dor é maior ou não. O foco tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Conhecendo o Espírito Santo, você vai conhecer o coração dele, saber que ele é bom em todo o tempo. Que não importa as circunstâncias ao nosso redor, os acontecimentos, sejam eles bons ou maus, não tem poder de corromper o caráter do nosso Deus. Deus é bom em todo o tempo, assim como diz o salmista. Então, nos dias de sol, Ele continua sendo bom. Nos dias de chuva, Ele continua sendo bom. Ele é bom em todo o tempo. E eu creio que somente num relacionamento com o Espírito Santo, não estou falando aqui de religião, não estou falando de práticas, eu estou falando de um coração que conhece o coração do seu Deus. Quem conhece o seu Deus sabe que Deus está conosco em todos os momentos e a gente não deve ficar nos voltando para os questionamentos, mas sim com o nosso coração derramado em gratidão a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Pastor, embora o resultado não saiu como você esperava, como todos esperavam, Deus é maravilhoso. Você escolheu ser grato por ter vivido com seus pais. Escolheu também ser grato por saber que um dia você vai encontrar eles, como você acabou de falar. Que coisa linda, né, pastor? Você vai encontrar com eles novamente logo, logo, se Deus quiser. A Bíblia nos fala sobre uma esperança. E a Bíblia chama essa esperança de a bendita esperança. Ela é bendita porque ela traz para nós uma transcendência em relação à realidade presente. A nossa vida não acaba aqui. Os nossos dias naturais, vamos dizer assim, eles podem se findar quando a gente descer a sepultura. Mas nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos. Então a nossa vida não acaba aqui. E essa bendita esperança é saber que, quem sabe aqui embaixo nós passemos por lutas e tribulações, porque Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflição. Então o Evangelho não é um convite a uma vida cor-de-rosa, onde você não vai passar por nenhuma dificuldade, não. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E
embora passemos por dificuldades aqui, embora soframos percas nessa terra de entes queridos, de amigos, sofremos dores, enfim, os nossos olhos devem estar na eternidade. A Bíblia diz para nós lá em Apocalipse que lá nesse lugar, quando nós chegarmos lá não haverá dor, nem pranto, nem lágrimas. E a Bíblia diz que dos nossos olhos toda lágrima Ele vai enxugar. Isso é fantástico. Isso coloca o nosso coração com uma perspectiva futura e não somente com os olhos no presente. Então talvez quem esteja nos assistindo tenha passado também, ou esteja passando por momentos muito difíceis, que fez com que os seus olhos lacrimejassem, que o seu coração se partisse, apertasse. Mas existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus, na vida que teremos com Ele eternamente, nesse lugar onde não haverá choro, nem dor, nem lágrimas. E, inclusive, depois desse acontecimento, lógico, eu sempre tive desejo de estar nos céus, mas parece que esse desejo, ele é aumentado dentro da gente. Essa esperança, essa ardente expectativa, ela começa a ser cada vez mais incendiada. E esse deve ser o coração de todos nós, de todos os cristãos, de um dia estarmos com Cristo. Pode ser também que alguém hoje esteja vivendo uma condição completamente contrária, muito bem, sem ter passado por nenhuma situação difícil, mas a Bíblia diz que incomparavelmente é melhor estar com Cristo. Paulo diz isso, né? Paulo chega a dizer assim, olha, eu preferi estar com Cristo, mas por amor a vocês eu estou aqui. Ou seja, Paulo sabia que estar com Cristo era infinitamente melhor. Então esse deve ser o desejo do nosso coração, entender que a nossa vida não acaba aqui e que um dia nós estaremos num lugar glorioso, o lugar que Cristo conquistou para nós. Amém. Isso é fantástico. Pastor, você tocou tantos corações e acredito que agora também está tocando. Você tem algo, pastor, que você queira falar para Deus publicamente? Para Deus publicamente, eu acho que eu só posso ser grato a Deus. Grato a Deus porque eu cresci num lar que me proporcionou entender e conhecê-lo desde criança. Como diz Provérbios 18, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer ele não se desviará dele. Esse versículo é uma verdade na minha vida. Eu nasci, meus pais já eram cristãos, fui apresentado na igreja, cresci debaixo dos bancos da igreja e eu pude conhecer o amor de Cristo através dos meus pais. E eu só tenho palavras de gratidão a Deus, porque o maior tesouro desse mundo não está nas riquezas, não está no dinheiro, não está em quaisquer outras coisas que mensuráveis dessa terra. A Bíblia vai dizer para nós em João capítulo 4, Jesus dizendo para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E esse encontro com Jesus é um encontro onde nós podemos beber dele, que é a água viva. E esse encontro com ele sacia o nosso ser. Então hoje eu sou alguém pleno, completo, satisfeito, porque eu tenho a Jesus Cristo no meu coração. Ele é a maior riqueza da minha vida, me deu o privilégio de conhecê-lo, me deu família, minha esposa está grávida esperando uma bebê que vai nascer mês que vem, então eu só tenho a dizer publicamente que eu sou grato a Ele pelo dom da vida, grato a Ele porque Ele é tudo para mim. E por Ele ser o centro da minha vida, da minha história hoje, por Ele ter conquistado isso na cruz, não é nada mérito nosso, né? Esse é um lugar que Jesus Cristo conquistou para todos nós. Não tem a ver com quão bom nós somos, com nossos dons, talentos e habilidades, tem a ver com Cristo, é tudo sobre Ele, é tudo sobre a obra redentora da cruz. E esse lugar conquistado por Ele, e Ele pagou um alto preço de morte, derramou seu sangue para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então esse é o maior presente, esse é o maior bem que nós podemos ter. Talvez hoje você não tenha tudo o que você gostaria de ter. Talvez hoje algumas coisas, alguns questionamentos venham à sua mente. Mas eu quero te dizer que o bem mais precioso você já possui. A posição mais elevada dessa terra não é um alto cargo público, não é ser um grande empresário. A posição mais alta que você pode ter é se tornar um filho de Deus. Se assentar à mesa de Cristo e desfrutar da presença dEle. Porque mais importante do que as mãos dEle é nós conhecermos o coração dEle. E isso nos enche, nos preenche.
Pastor, que lindas palavras, mas eu ainda quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que estão aqui conosco e para todas as pessoas que estão assistindo, fora essas palavras lindas que você deixou aqui, acabou de falar. Queria que deixasse mais uma diretamente para as pessoas aqui. Amém. Quero dizer que todos nós temos um valor imensurável para Jesus Cristo. E o valor da nossa vida, às vezes nós somos acostumados no meio secular, ao nosso valor está atrelado ao que a gente consegue render, a nossa produtividade. Se a gente se torna um bom funcionário, se a gente traz frutos para aquela empresa, nós somos recompensados monetariamente, enfim. Talvez você esteja acostumado a isso, ao seu valor estar no seu desempenho. Eu quero que você entenda que o seu valor, na ótica do Evangelho, ele muda. O seu valor não está no seu desempenho, não está nos seus dons, não está naquilo de bom que você pode fazer. O seu valor está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Porque essa pessoa um dia pagou um alto preço para que você não fosse mais reconhecido pela sua performance, mas fosse reconhecido por Ele. Cristo Jesus pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos ser aceitos. E você não é aceito pelos seus dons, talentos, habilidades, você não é aceito pela sua conta bancária, você não é aceito pela sua performance religiosa, pelo quanto você dizime e oferta, não. Você é aceito porque Jesus Cristo te amou de uma tal forma que Ele derramou o sangue dEle para tocar a sua vida e para que você hoje se tornasse um filho de Deus. Nós hoje, a nossa posição hoje de filhos não foi conquistada pela nossa bondade, pela nossa performance, não. A nossa posição de filhos de Deus foi conquistada por Cristo Jesus. E todos podem ter acesso a isso. Isso que é maravilhoso no Evangelho. Quando nós reconhecemos quem Ele é, nós entendemos quem nós somos e qual é o nosso propósito. Foi assim com Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, pois bem Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, revelou a identidade dele e revelou o propósito. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então, se eu posso hoje te dizer algo, conheça Jesus. Ele vai transformar a sua história e vai preencher o seu coração de uma forma que você nunca experimentou. Pastor, eu não tenho palavras para expressar como foi importante o seu testemunho. O Senhor foi luz no nosso primeiro programa Fé em Pauta. Eu agradeço imensamente pelas suas palavras, por estar aqui conosco. E o Fé em Pauta vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez por todos que estiveram aqui. Pastor, muito obrigada novamente. Eu quero que vocês mandem os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades que a igreja tem no aplicativo. Consequentemente, a fé, por se ouvir a mensagem, é a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Obrigada a todos. Às vezes a gente está em situações complicadas, mas vamos ainda ser grato por tudo. Por tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos proporciona, por tudo que Deus nos transforma. Eu fui transformada por conta da palavra, por conta das minhas filhas, por conta dos meus pastores. E pastor, muito obrigada imensamente. Gostaria muito de te dar um abraço, mas se sinta abraçado por conta da Covid. Muito grata pelas suas palavras e me tocou. Eu já conhecia a sua história, conheço agora mais a fundo, me tocou muito. Eu acredito que foi muito bom para todo mundo. Muito obrigada.